Salve, salve pessoal, meu nome é Martin, cá estamos para a quinta rodada do Ragnarok do Lucas Maia, sendo Joana Dark vs Athena, que é a mesma rodada do Dubs, Joana contra Athena, mas eu vou tentar não importar muito, até porque daqui a pouco eu já vou ter que analisar um outro Ragnarok também, tem uma outra rodada no Dubs, mas, vou evitar comparações. E, já indo falar sobre os personagens, são uma é uma personagem que eu acho interessante, que é a Joana, e a outra é uma personagem que eu a princípio não achei muito interessante, que foi a Athena. A Joana, vou começar falando pela Joana, eu acho melhor. Eu acho interessante a versão do Lucas, que o próprio Lucas até meio que confirma que se inspirou muito no Leônidas de Shumatsu pra fazer a personagem, Fazer ela ser uma personagem mais bruta, uma personagem que xinga muito, até as expressões dela são inspiradas nas expressões e jeito de ser do Leônidas. o que rendeu um humor interessante e, foi o que fez eu gostar da personagem. Por mais que eu não seja muito fã do tipo de personagem que o Leônidas é, eu gosto do Leônidas, eu acho o Leônidas bom. Achei melhor que o Adão e o Jack, que pra mim são os piores humanos de Shimatsu. E em geral, achei a personagem gostável. O flashback dela, ou melhor, os dois flashbacks. ah, tipo, o primeiro flashback dela é um flashback bem básico, que na minha opinião não foi muito bom, porque é tipo o flashback da Joana do meu Ragnarok, que é um flashback que acaba não diferenciando tanto da história real da Joana, mas sei lá, não sinto que o flashback dela foi muito bom, não sinto que o flashback dela acrescentou muita coisa à personagem, então eu sinto que é por isso que o Lucas fez mais um flashback, O segundo flashback dela focou mais, como eu posso dizer, mais em uma história mais original, Até teve um personagem original, Não uma figura histórica associada à própria Joana Dark, Nada do tipo. E bem, pessoalmente falando, eu acho que os dois flashbacks dela foram muito medianos, foram bem, como é que eu posso dizer, fracos, não, tipo, eu entendi o que o Lucas quis fazer, principalmente conseguindo um flashback, que por mais que eu não sinta que precisava existir, acabou sendo bom, pela ideia e tudo mais. Mas sei lá, o primeiro flashback é o que foi, é que nem o flashback da Joana Dark do meu Ragnarok, só que sem a parte boa do flashback dela. Porque, eu reconheço que a Joana não tem um dos melhores flashbacks do meu Ragnarok. O flashback dela é tipo o flashback do Tesla, Um flashback fraco, entre aspas, que não muda muita coisa na história real, mas, cara, eu realmente acho ótimo, o que eu fiz, ainda mais pela mensagem da personagem, ainda mais porque, ainda mais por como acrescentou a personagem e pelo quanto a personagem consegue se sustentar sozinha, O flashback foi mais um complemento do que realmente, tipo, o flashback é como se fosse, tipo, eu vou fazer uma analogia aqui. Pensa no personagem como se fosse um bolo. Aí o flashback é como se fosse a cauda do bolo. Quando o flashback é super, 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 super bem feito, e o resto do personagem não é, meio que a graça do bolo é só a cauda, não é realmente o bolo, sabe? A, 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 a cauda do bolo é basicamente uma coisa que deve ser mais secundária. E eu realmente senti isso na Joana, né? Não sinto que a personagem é mil maravilhas, mas foi uma boa personagem. Eu acho até que foi a melhor humana, ao meu ver. Superou a Virgem Maria e, e obviamente a Carmen Miranda também, Né, né. Ai, ai. Enquanto a Athena. A, a, a,
Athena é uma personagem que eu entendo o que o Kazmai quis fazer. Eu entendo e realmente eu acho melhor que a do Dubs. Porque né? A Athena dele meio que ela faz muita merda, mas a obra não tenta pôr ela como uma pessoa racional, como a Guerra do Valhalla tenta pôr. E eu realmente sinto que isso tornou melhor que a Atenas de Guerra do Valhalla pra mim, né? Não sinto que também foi super mega bem feito, mas de verdade, cara, melhor que a de Guerra do Valhalla. Porque a de Guerra do Valhalla é o que eu falei no vídeo sobre Joana Dark vs Atenas de Guerra do Valhalla. É uma personagem que, cara, a obra tenta pôr na nossa goela que a personagem é racional, mas, cara, é nítido o quanto que o Dubs não consegue fazer isso de uma maneira boa. Porque, né, ela se diz racional, mas no momento em que os irmãos dela morreram pra humanidade, ela achou certo, tipo, sem sentir raiva da humanidade. Sem sendo que amiga. É só ir no capítulo 1. Quem botou os seus irmãos pra lutar foi você. Ou seja, qual que é o sentido de sentir raiva da humanidade, sendo que a humanidade não tem culpa por só defender a própria raça? Né, eu realmente achei muito bom o quanto que o Kazmaya quis passar uma versão errada da Athena. Tipo no mito da Medusa, em que né, a Medusa não teve culpa, né? E pegou a versão que a Medusa foi estuprada pelo Poseidon, né? E utilizou disso para praticamente criar uma versão uma imagem negativa de como a Athena agiu, né, matando a Medusa, não só a Medusa, como também alguns outros mitos, né, da própria Athena. Isso foi realmente bom, cara. Foi de verdade bom. Mesmo que eu não sinta que a personagem em si é ultra mega bem trabalhada, eu ainda assim achei bom, foi bem feito o que o Kazmai quis fazer e a execução em geral foi ótima também. O contraste das duas personagens, né, não é fé contra razão, mas eu realmente entendi bem o paralelo das duas e das ações de ambas, né. Por mais que eu não acho muito bom a Athena também ter dois flashbacks, né, uma coisa que eu não entendi, né, o porquê que as duas personagens tiveram dois flashbacks, ainda assim, isso conseguiu aumentar bem no paralelo de ambas, e em geral, sinceramente, melhor que o paralelo de Joana e Athena, de Valhalla, né. Eu entendo o que o Dubs queria fazer com o Joana contra a Athena dele, mas, cara, não consigo achar bom. Não consigo achar que fez de uma maneira boa. É o que eu falo. A vida não é feita de tentativas. Não é porque você tenta fazer uma coisa que você vai conseguir, sabe? É a vida. Em que eu posso fazer? E, bem, em geral, as duas personagens tiveram um ótimo paralelo, ressoaram bem uma com a outra, né? Foram diferentes de todo o Joana contra a Athena que eu já vi. Né, a Joana mesmo do Kazmaya provavelmente é a Joana mais diferente que eu já vi, né? Talvez até mais diferente que a minha. Isso que eu também foquei em fazer uma Joana diferente das que eu sempre vejo. Então isso em geral foi bom, né? Essa rodada finalmente corrigiu o maior erro, tipo, o maior erro mesmo, um erro que eu sempre falei nas rodadas do Ragnarok do Lucas Maia, que foi o fato delas serem muito curtas e até um pouco rasas, no caso, elas serem, como eu posso dizer, muito curtas, não aproveitar muito, e em geral elas serem muito rápidas, não ter tantos golpes, os personagens sofrerem muita falta de carisma por conta disso. É o que eu sempre falei, era como se eu estivesse tentando mergulhar em poças d'água. Não dava pra eu me afundar na poça d'água. Eu conseguia me molhar e até tomar um banho na poça d'água, mas eu não conseguia mergulhar, me afundar, sabe? E eu realmente sinto que o Kazmai conseguiu corrigir bem isso, né? E disse que essa foi a rodada mais cansativa de escrever, mas ainda assim, cara, eu realmente sinto que o esforço dele valeu a pena. Foi uma rodada ótima em geral. Não, é o que eu falo, não sinto que foi mil maravilhas, tem algumas coisas que tem alguns pesares, mas ao meu ver, em geral foi bom. As cenas de ação foram melhores construídas que as outras,
E, sinceramente, cara, eu sinto que essa rodada foi o que o resto do Ragnarok daí poderia ter sido em geral, sabe? Sabe? Um pouco mais longa, um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais profunda, sabe? Um para-ego melhor construído e melhor executado, com uma ação melhor. Em geral, tudo nessa rodada foi melhor, ao meu ver. E bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Minha nota geral seria um 7 de 10. Bem, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.